Olá pessoal, estamos dando início a mais uma aula. Você já me conhece, sou o professor André, sou professor de matemática e na aula de hoje iremos falar sobre arredondamento e estimativa, números inteiros e decimais. Os números arredondados podem facilitar na hora das contas e também simplificar ou tornar mais compreensível um resultado. Aprenda a arredondar números inteiros e também números decimais. Os números podem ser arredondados por vários motivos. Os principais são simplificar um resultado e facilitar o cálculo de contas. As aproximações são chamadas de estimativas, pois não são valores exatos. Podemos arredondar números inteiros como 199 e 8.765.901 e também arredondar números decimais como 15,31589 e 0,245. Vamos ver como fazer isso. Primeiro vamos ver a questão de arredondamento de números inteiros. Em muitas situações, lidamos com números muito grandes e pode ser mais conveniente utilizar uma aproximação desse número. Suponha que foram confirmados 1.520.424 casos de dengue no Brasil no último ano. Um telejornal pode notificar que houve aproximadamente 1.500.000 casos de dengue. Esse arredondamento não compromete a informação e ainda facilita para que o telespectador compreenda rapidamente a dimensão do número de casos de dengue. Além disso, arredondar números facilita nos cálculos mentais, por exemplo, na conta. Estamos vendo aí o número 9 vezes 197. Podemos arredondar os números para 10 e 200 e fazemos a conta de cabeça. Observe, eu arredondei o número 9 para 10 e o número 197 para 200, que dá 10 vezes 200, é só você pegar o 0 aqui da frente do 1 e colocar na frente do 200, que vai dar 2.000, bem facinho, né? O resultado exato é 1.773 e o resultado que obtemos foi 2.000. É uma aproximação ou uma estimativa do valor exato. Para arredondar números, vamos seguir a seguinte regra básica. Se o número for igual ou maior que 5, então o arredondamos para cima. Se o número for menor que 5, arredondamos para baixo. Vamos ver a questão de arredondamento para dezenas mais próximas. Os números arredondados para a dezena mais próxima terão os dois números finais iguais. Ou seja, você vai ver os dois números finais representantes a casa das dezenas, sempre com esses números finais aqui, 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 ou 90. O que vai determinar o valor da dezena é o valor antes dela, que é a unidade. Por exemplo, o número 11 está entre 10 e 20. E a unidade é 1, como você pode ver, que é menor que 5. Então, arredondamos o número para baixo, fica 10. Observe, você sempre vai pegar um número, quando você tiver um número, você vai olhar onde ele está, entre quem ele está, na realidade, né? Aqui está entre 10 e 20. E vamos observar aqui uma coisa. Se o número que estiver aqui, no caso estou pegando esta unidade, se o número que estiver aqui for menor que 5, então o número seguinte vai continuar igual. Mas se o número que estiver aqui for maior que 5, o maior ou igual a 5, o número vizinho vai subir uma casa. E sempre que eu estiver arredondando este número, ele vai virar 0. Foi o caso, ó. O número lá virou 0, como o número era menor que 5, o número vizinho continuou do mesmo jeito, certo? Vamos ver outro exemplo. O número 16 também está entre o número 10 e 20, mas a unidade é 6,
que é maior que 5. Então arredondamos o número para cima e temos 20. Observe, como o número que temos aqui é maior que 5, então se a gente for fazer o arredondamento, a casa vizinha sobe um número, certo? Então a casa vizinha subindo um número, a casa que era 1 fica 2, não é? E aqui vai ficar 0. Sempre quando mexemos com esse número, ele fica 0 e o que vai mudar é a casa vizinha. Se for maior ou igual a 5, a casa vizinha sobe. Se for menor que 5, a casa vizinha continua igual. Mas sempre esse vai ficar 0. Independente se vou estar arredondando para cima ou para baixo, tá bom? Foi o que aconteceu. Arredondamos, ficou 0 e o outro vizinho para cima ficou 2, não é isso? Vamos ver aqui mais exemplos. Nós temos, por exemplo, o número 3.201. Temos aqui o 1, nós arredondamos aqui o 1. Como ele é menor que 5, então a casa vizinha vai continuar do mesmo jeito. Mas quando fazemos o arredondamento, ele vira 0, não é isso? Ó? Foi o que aconteceu, ó, 3.200, 3.200. Arredondamos para a casa mais próxima, né? No caso, temos 3.201, então é aproximadamente 3.200, né? Arredondamos, fazemos a aproximação mais próxima. Outro exemplo, nós temos 213. Como o número que estamos para fazer arredondamento, ele é menor que 5, então a casa vizinha vai continuar do mesmo jeito. Observe, continuou do mesmo jeito o restante, porém, como fizemos o arredondamento, esse número virou 0. Então temos aqui 210. Podemos até imaginar, 213 ele está mais perto que 210 ou mais perto de 220? Sempre é neste processo. Como a gente pode ver, ele está mais perto de 210, então fica 210. Você pode também olhar por esse lado, tá certo? Se ele tiver de 5 para cima, ele vai estar mais perto de 20. Se ele tiver de 4 para baixo, ele vai estar mais perto de 10. Outro exemplo, já nesse caso aqui, ó, número 217, ele está mais perto de 210 ou mais perto de 220? Sempre a gente vai procurar nestas casas, como eu falei, sempre vai terminar 00, 10, 20, 30, 40, então sempre eu faço este arredondamento, sempre de 10 em 10 casas, não é isso? Então vamos observar. Isso quando estivermos trabalhando o arredondamento na parte de dezenas. Ó, 217 está mais perto de 220, não é isso? Caso você não quiser fazer o arredondamento de casa aqui, mas se quiser fazer o arredondamento dessa casa, você vai observar que o número 7 está maior que 5, então a casa vizinha aumenta 1 e esse número vira 0. Foi o que aconteceu. A casa vizinha aumentou 1 e ele virou 0. E aqui do mesmo jeito, nós temos 1722. Como aqui é menor que 5, então a casa vizinha vai continuar do mesmo jeito. E aqui vai virar 0. Olha o que aconteceu. Estava mais próximo de que 1720, não é? Então arredondamos para baixo. 128. Está mais próximo, logicamente, de 130. E como o número 8 é maior que 5, então arredondamos para cima. Então a casa vizinha vai para 3 e o número que estou mexendo vai para 0. Esse outro aqui nós temos um número igual a 5. Quando for igual a 5, arredondamos para cima. Então aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 0. E temos esse último exemplo. Nós podemos ver que ele é um número 9, então ele está mais perto de 90, não é isso? 89 está mais perto de 90, então arredondo esse aqui para cima, que vai dar 9, e esse aqui fica 0. Vamos ver agora o arredondamento para a centena mais próxima. Os números arredondados para a centena mais próxima terão os 3 últimos números finais iguais. Do mesmo jeito do primeiro, mas só que vai aumentar um 0 na frente. Em vez de 00, vai ficar 0, 0, 0, 3 zeros. Em vez de 10, vai ficar 100, e assim sucessivamente para os demais números. O que vai determinar o valor da centena é o valor antes dela, que no caso seria a dezena. Por exemplo, o número 110. Observe aqui, a gente pode observar o 110, como estamos tratando de arredondamento em centenas, o 110 ele está mais próximo de 100 ou de 200? Logicamente que ele está mais próximo de 100, não é isso? Mas podemos observar que como estamos mexendo com a casa da dezena bem aqui, ó, nós podemos dizer que o número anterior, no caso estamos mexendo com a centena e o número anterior é o da dezena,
Se ele for menor que 0, então a casa vizinha continua. E a partir da casa que estamos mexendo aqui, que é a dezena para trás, vai ficar 0. Foi o que aconteceu. Era menor que 5, então aqui ficou 1 e os demais ficaram 0. O número 162, observe, ele está mais próximo de 200 ou de 100? Ele está mais próximo de 200, não é isso? Então, e podemos observar que a casa da dezena é 6, então é maior que 5. O número que está vizinho sobe uma casa e a partir da dezena para a direita, no caso da dezena para trás, iremos tornar todos zeros. Foi o que aconteceu. Subiu uma casa, era 1, ficou 2 e os outros ficaram zeros. Mais exemplos aqui para a gente ver. Temos 1022, então 1022 está mais próximo de 1000 do que de 1200. Não é isso? De 1100, perdão. Então, vamos ver. Como o número da dezena é 2, ele sendo menor que 5, ele vai fazer com que a casa vizinha continue a mesma. E a partir do número 2 que eu peguei, para trás eu coloco 0. Foi o que aconteceu. O número 56.108, ele está mais próximo, logicamente, de 56.100 do que 56.200, não é isso? Mas podemos observar que a casa da dezena é 0, é menor que 5, então nós iremos continuar com a casa vizinha igual e da dezena para trás colocaremos 0. Foi o que aconteceu. E neste outro exemplo, nós temos 4.159 e nós fizemos o que? Olhamos aqui para a casa da dezena é 5, como ela é igual a 5, né? Então o vizinho sobe uma casa e os demais da dezena para cá, para baixo, para trás, fica igual a 0. Então ficou 4.200. O que poderíamos dizer? Que 4.159 está mais perto de 4.200 do que 4.100. A gente pode sempre levar nessa consideração, certo? Também podemos pensar desta forma. Temos também o número 321, que a gente pode observar, ele está mais próximo de 300 do que de 400. Mas se a gente for pegar a casa da dezena, ele é menor que 5, então a casa vizinha continua, e a partir da dezena que peguei para trás, fica 0. Foi o que aconteceu aqui, nós vemos que ficou 300, não é isso? Vamos ver agora a questão de arredondamento para a unidade de milhar mais próxima. Os números arredondados para a unidade de milhar mais próxima terão os 4 últimos números finais iguais. Podemos ver que é a mesma coisa das questões anteriores, só que irá aumentar um 0 aqui e nos demais também irá aumentar um 0, certo? O que vai determinar o valor da unidade de milhar é o valor antes dela, no caso agora é a centena. Por exemplo, nós temos o número 1104, ele está mais perto de 1000 ou mais perto de 2000, sempre tem que se interpretar desta forma. Como a unidade que iremos usar é a unidade referente à centena, na realidade o algarismo que iremos usar é o algarismo representante da centena, como ele é menor que 5, perdão, então o vizinho irá continuar do mesmo jeito e os demais a partir da centena para baixo irão ficar 0, que foi o que aconteceu aqui, ó. O vizinho continuou igual e os demais ficaram 0. Outro exemplo, nós podemos ver que o número 1635 ele está mais perto de 2000 do que de 1000, não é isso? Mas se formos observar em relação à casa da centena, que é 6, é maior que 5. Então, se ele é maior que 5, nós podemos entender que o número seguinte irá subir e os demais números da centena para trás irá ficar 0. Como o número daqui subiu, ficou 2 e os demais ficaram 0. 2000. Arredondamos para o número em relação à centena. Em relação aqui no caso, a casa da centena que fizemos o arredondamento, tá bom? Vamos ver aqui os exemplos. Nós temos o número 80.320. Logicamente que ele está mais perto de 80.000 do que de 81, não é? Mas podemos pegar aqui em relação à casa da centena, é menor que 5, então o número aqui irá continuar igual. E a partir da casa da centena para trás, irá virar 0. Temos o número 80.720, logicamente a gente pode ver que ele está mais perto de 81.000 do que de 80.000. Como o número 7, representante na casa da centena, é maior que 5, então a casa vizinha sobe 1
e a partir daqui da centena para trás fica 0. O que aconteceu? Temos esse outro exemplo, 3.254, ele está mais perto de 3.000 do que de 4.000, né? Isso em relação às questões de milhares, unidades de milhar. Observe que o 2 ele é menor que 5, então a casa vizinha continua do mesmo jeito e a partir da centena para trás irá ficar 0. Temos também esse exemplo, no qual o número representante da casa da dezena é 8, então o número vizinho irá subir 1 e os demais da centena para trás irão ficar 0. Se você olhar por outro lado, o número 3.800 está mais perto de 4.000 do que na realidade de 3.000 em si. E por último, temos esse último exemplo aqui, 15.529, está mais perto de 16.000 do que próprio 15.000, até porque quando tiver do 5 aqui para cima, a casa vizinha aumenta 1. No caso, aumentando 1 vai ficar 6 e os demais da centena para trás irão ficar 0. Iremos ver agora a questão de arredondamento de números decimais. No arredondamento de números decimais, seguimos a mesma regra básica, que se o número for igual ou maior a 5, o arredondamento será para cima. Se o número for menor que 5, o arredondamento será para baixo. Para arredondar um número decimal, antes precisamos ter em mente qual o número de casas que desejamos manter após a vírgula. Por exemplo, o número 10,7351 pode ser representado para... Observe uma coisa, se a gente for... depende como estava dito logo acima, quantas casas decimais a gente quer resolver após a vírgula, é isso? Se quisermos, por exemplo, pegar só a primeira casa, como vemos que o número aqui ele é menor que 5, então a casa vizinha irá continuar a mesma, foi o que aconteceu. Ah, mas por que não colocou o zero? Você não estava falando que sempre colocava o zero? Quando tivermos vírgula, o zero aqui no final ele não vai servir para nada, então ele pode desaparecer, certo? O zero lá, no casos anteriores, é porque não tinha vírgula, então ele tinha um significado. Já nesse caso aqui ele não vai servir para muita coisa, tá bom? Quando a gente for para cá, ó, agora, se formos arredondar esse número, a casa vizinha irá subir porque esse número aqui é igual a 5. Então, essa casa vizinha subindo irá para 4, foi o que aconteceu. Ó. E como virou 0, o 0 depois da vírgula, ele não vai servir para muita coisa no final, né? Então, aqui neste caso, agora arredondando este 4, como ele é menor que 5, a casa vizinha irá continuar a mesma, foi o que aconteceu. Ó. E arredondando este número aqui, se eu quiser arredondar, como ele é maior que 5, a casa vizinha vai ficar 1. Então, ficando 11 aqui. Ah, professor, mas por que não tem o vírgula em algum número? Porque, como eu disse, o zero aqui ele não vai servir para muita coisa. No caso, eu poderia botar 10,0, aliás, 11,0, que seria a mesma coisa que 11, certo? Mais exemplos para a gente ver. Temos o número 4,173. Neste caso aqui, eu arredondei só a primeira casa. Observe, como ele é menor que 5, então a casa vizinha irá continuar do mesmo jeito. Foi o que aconteceu. A casa vizinha continuou 7 e aqui virou 0. Como ele lá no finalzinho, depois da vírgula, né, ele desaparece. Neste outro exemplo aqui, nós podemos arredondar até duas casas. No caso aqui eu arredondei duas casas. Aqui como ele é 6, ele é maior que 5, então a casa vizinha sobe 1. Subindo 1 ele vai para 4. Se você observar, 4 é menor que 5, então a casa vizinha continua a mesma. Foi o que aconteceu. Até a casa 1 continua a mesma. Fizemos esse arredondamento. Nesse número aqui, 29,385, nós arredondamos aqui duas casas decimais. Foi o que aconteceu. Como esse número ele é maior que 5, nós fizemos aqui o arredondamento de uma casa, depois fomos para outra. 5 arredondando foi para 9 e de 9 arredondando foi para 4. Não é isso? E foi o que aconteceu aqui. Ó. E por último, temos esse último arredondamento, 0,0025. Fizemos esse arredondamento aqui de 5, como ele é igual a 5, a casa vizinha sobe 1. Subindo 1 ficou 3. Ah, professor, posso arredondar mais para cá? Se você observar, como aqui ele é menor que 5, se eu arredondar mais para cá, não vai mudar nada, vai ficar tudo 0, não é isso?
só posso arredondar para cá se ele for maior que 5. Igual ou maior que 5. Aí ficaria, aumentaria aqui uma casa, ficaria 1. Lembrando que eu não posso deixar todas as casas zero, senão não vai ter valor nenhum. Mas se o valor for de 1 para cima, de 1 até 4, eu posso deixar até o 1, até nesta casa. Mas se for de 5 para cima, eu faço arredondamento até que fique um número onde não posso estar arredondando. No caso, só posso arredondar quando tiver desse sentido, se for para cima. Quando for arredondamento para baixo, eu não vou poder fazer, porque senão eu vou transformar o número em 0. Sobre a questão de arredondamento, o que eu queria passar para vocês era só isso mesmo. Obrigado por assistirem essa aula e até a próxima.